O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra o martírio de Natanael, conhecido também como Bartolomeu. Bartolomeu, ele nasceu na cidade de Caná. Caná, o lugar onde Jesus fez o primeiro milagre. Transformou a água em vinho. Está lá no capítulo 2 do Evangelho de São João. Então ele nasceu em Caná e depois da ascensão de Jesus, ele foi pregar na Índia e, estando lá pregando na Índia, ele recebeu a coroa do martírio. O martírio de São Bartolomeu, o apóstolo, não foi fácil. A tradição vai nos dizer que ele foi esfolado. Imagine para entender melhor, imagine quando uma mulher ali trabalhando na cozinha, né? Aí ela pega ali o frango e tira aquele couro do frango. Foi assim que aconteceu com Natanael ou Bartolomeu. Ele foi esfolado, arrancaram a pele do corpo dele para deixar apenas a carne. Foi puxado e ali ele morre. Que martírio, meu Deus do céu! Ser martirizado como São Paulo, que foi decapitado, foi cortado o pescoço dele, como Pedro, que foi crucificado, é uma coisa, mas o corpo ser esfolado não foi fácil. Quando a igreja coloca o martírio de um apóstolo, é porque a igreja está colocando os fundamentos da nossa igreja.
Deus, melhor dizendo, o Senhor está colocando os fundamentos da nossa igreja. A nossa igreja, ela foi se formando também pelo sangue dos apóstolos. Primeiro, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus derrama o sangue e salva a todos nós pregado na cruz. Depois, os apóstolos vão morrendo também sucessivamente. Isso depois de alguns anos, ali pelos anos 50, 60, os apóstolos vão derramando o sangue e aí os fundamentos da Igreja Católica vai acontecendo. Quando nós olhamos para a Igreja Católica, ali onde Jesus diz: Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, é preciso notar que essa igreja ela foi formada desse jeito, o sangue dos apóstolos. Quando nós vamos ali em Aparecida, então quando nós chegamos assim de frente a Aparecida, você vê, tem aquelas colunas, e nas colunas ali da entrada de Aparecida tem os apóstolos. E como é que dá para identificar Natanael ou Bartolomeu? Ele está como se que tivesse com o rosto dele, a pele do rosto dele nas mãos. Isso também lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, nós vemos também da mesma forma. É assim que ele é identificado. Volto a dizer, a igreja tem como fundamento o sangue dos apóstolos. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro e sobre a minha igreja, sobre a minha pedra, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, você que é batizado, antes de você cometer uma apostasia, porque abandonar a Igreja Católica para ir para uma seita ou ir para uma outra religião, isso se dá o nome de apostasia, abandono da fé. E aí se abandona a fé como? Deixa a Eucaristia, não se participa mais da missa, não recebe mais os sacramentos, já não tem Maria mais como mãe, já não crê mais que Maria seja a mãe de Deus. Lembremos que quando Jesus estava crucificado, uma das últimas palavras que ele deixou foi essa: João, eis aí minha mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E ali diz que João foi e cuidou de Nossa Senhora. E ali é uma metáfora que Jesus está usando para dizer: João, a partir de hoje a minha mãe será a tua mãe também. A mãe dos apóstolos, a mãe da igreja, a mãe de todos nós. Então, não aceitar a maternidade de Maria, ou seja, não aceitar Maria como mãe de Deus, que é Jesus, e não aceitar que ela seja a nossa mãe, isso é uma apostasia. Então, se abandona a verdadeira igreja de Cristo. Eu estou falando aqui para os católicos, baseado no que a igreja sempre ensinou, e isso está contido no Catecismo da Igreja Católica. Abandonar a Igreja Católica depois de ter conhecido todas as coisas, isso é uma apostasia.
abandonar os fundamentos da verdadeira igreja. Então, repito o que eu estava dizendo. Quando nós comemoramos o martírio dos apóstolos, nós estamos firmando a nossa fé na Igreja Católica. Eu creio na Igreja Católica Apostólica e Romana. Isso é dogma. Nós cremos. E aqui, mais uma vez, eu relembro o que Santa Teresa d'Ávila fala numa época que o protestantismo estava crescendo. Aqui eu não estou querendo falar mal do protestantismo, não. Estou falando a verdade. Então, o protestantismo estava crescendo, estava no auge, estava na moda. Muitos católicos abandonando a igreja por causa dos falsos ensinamentos de Martim Lutero. E aí, Santa Teresa d'Ávila dizia: morro como filha da Igreja Católica. E assim ela morreu. Assim os apóstolos morreram. Assim Santo Antônio morreu. Assim Santo Inácio de Loyola morreu. Assim Santo Afonso Maria de Ligório morreu. Assim Santa Rosa de Lima morreu, como nós comemoramos ontem. Assim São Martinho de Lima morreu. Assim São João Maria Vianney morreu. Assim Santa Águeda morreu. E assim por diante. Quando nós lemos e rezamos, melhor dizendo, quando nós rezamos a ladainha dos santos, e ali nós começamos dizendo: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Espírito Santo tem de piedade de nós. E aí começamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E aí São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Ali nós estamos fundamentando a nossa fé na Igreja Católica e estamos dizendo: eu sou católico até morrer. Você compreende, meu irmão? Ou melhor, você compreende, meu filho e minha filha da Igreja Católica? Não vamos abandonar a Igreja Católica. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A fome? O que vai nos separar de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E aqui, quando se fala o que vai nos separar do amor de Cristo, o que pode nos separar, nós estamos dizendo o que pode nos separar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela exortação apostólica assinada pelo Papa São João Paulo II, Dominus Iesus, lá vai falar da questão da igreja. E ali deixa bem claro, fora da Igreja Católica, há como o homem se salvar? Bem, tem pessoas que se salvou por ignorância, porque não conheceu Jesus, não conheceu os fundamentos da Igreja Católica, não compreendeu a tradição, não foi batizado. Então Deus vai se utilizar disso. E aí é a misericórdia de Deus. Mas aquele que foi batizado na Igreja Católica
que foi catequizado, que conheceu os fundamentos. Aí depois de uma situação qualquer, abandona a igreja, dessa exortação apostólica. Está ali bem claro que fora da igreja não há salvação, da igreja católica. Nossa, isso aqui causou um grande problema. Essa exortação apostólica foi muito questionada. Mas o Papa se firmou e não voltou atrás. Esse tempo foi o Bento XVI, que ainda não era Papa, que redigiu tudo isso. O Papa Francisco viu, ou melhor, o Papa São João Paulo II viu e assinou. Dominus Iesus, Jesus o Senhor. E a igreja se firma nisso para nós católicos. Não vamos abandonar a igreja católica de maneira nenhuma. Você vai arriscar a sua salvação abandonando a igreja, como eu disse agora, fundamentada, alicerçada, originária do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz São João, que quando Jesus morreu, ali aquele soldado romano enfiou a espada, a lança nele. A espada não, me desculpe, a lança. E ali diz, saiu sangue e água. Quando diz saiu sangue e água, ali está expressando o sacramento que nasce do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, a água, o sangue, a Eucaristia. É dali que nasce a igreja. Depois, em Pentecostes, aí os apóstolos saem para anunciar a boa nova com aquela pregação linda de São Pedro. E ali já os primeiros judeus ouvindo aquela pregação em Pentecostes, aquela festa que acontecia, 50 dias onde os judeus comemoravam a festa da colheita. Então ali estavam todos os judeus. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos vai dizendo os judeus que estavam em Roma, na Arábia, na Panfília, todos estavam lá. E aí eles ouviram a pregação de Pedro e aí eles disseram o que nós devemos fazer. Porque aí Pedro foi dizendo que vocês mataram o nosso Senhor. O Sinédrio havia matado o nosso Senhor. E aí Pilato, instigado pelo Sinédrio, acabou matando nosso Senhor Jesus Cristo e ainda lavou as mãos para dizer, eu não tenho nada com isso, mas ele matou também nosso Senhor. E aí o pessoal ficou ali ouvindo a pregação de Pedro e diante da pregação de Pedro, eles se converteram, eles disseram, o que nós devemos fazer então? Aí Pedro falou, crê no Senhor Jesus e seja batizado. E depois ele disse, e se afaste dessa geração perversa. E ali houve aquela conversão, os judeus
começaram também a sair, voltando para as suas cidades, e começaram a falar daquele grande fenômeno que havia acontecido, que eles pensavam até que Pedro, junto com os outros apóstolos, estavam até embriagados, e aí eles começaram a falar, e os apóstolos depois começaram a pregar o evangelho. Aí nós vemos ali nos Atos dos Apóstolos, o feito dos apóstolos, nós vemos a conversão de Saulo, que estava perseguindo os apóstolos, e aí ele tem aquela experiência onde ele se encontra com Jesus, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Paulo passou a compreender que perseguir Jesus Cristo significava também perseguir a sua igreja. Aí Paulo se converte, depois ele é batizado por Ananias, passa 3 anos na Arábia se preparando, e depois ele é levado por Barnabé aos apóstolos. Os apóstolos estavam desconfiados do que é levado para Pedro, o primeiro papa, aí é levado para Pedro. Pedro confia no testemunho de Barnabé em relação a Paulo. Aí Paulo começa a anunciar o evangelho também e vai fundando as igrejas. Não é igrejas enquanto igrejas separadas, mas núcleos da Igreja Católica, a igreja em Filipos, em Éfeso. Por isso que tem a carta aos Filipenses, a comunidade católica, a igreja de Filipos, de Éfeso, aí a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, e assim por diante. E depois eles mesmos derramam o sangue. Está vendo como o nome de Jesus foi crescendo, foi indo, porque Jesus, ele, antes de subir aos céus, depois da sua morte, ele ficou ali, aquele tempo, aqueles 50 dias com os apóstolos, anunciando a boa nova, explicando para os apóstolos como seria. E aí, antes de subir ao céu, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aquele que não aceita nosso Senhor, que não é batizado na Igreja Católica, não se salvará, já está condenado. Por isso, que fora da Igreja Católica, como uma pessoa pode se salvar fora da Igreja Católica assim, facilmente? Não aceitou Jesus, não foi batizado, por isso não fez parte dos escolhidos da igreja e vai se salvar? Jesus já deixou claro: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora o inverso: já foi batizado, já creu e agora abandona a igreja? Dificilmente se salvará. Ali na Lumen Gentium, no Vaticano II, fala também, na Lumen Gentium, que aqueles que abandonaram a igreja baseado no que Jesus fala, não vai se salvar. Estão vendo, meus irmãos? Estou falando aquilo porque nós precisamos morrer como filhos da igreja, como disse Santa Teresa. Nós devemos morrer, mesmo diante de tantas perseguições, nós precisaremos sempre professar a nossa fé na igreja. Hoje, diante dessa passagem do Evangelho, onde Filipe
conduz Bartolomeu, o Natanael, como está aqui, a Jesus. Ele de primeira mão, ele não crê. Aí Jesus disse para ele, eis aí um israelita de verdade. E de repente vocês viram que ele disse assim, mas por que você está dizendo isso? Aí Jesus disse, eu te vi embaixo da árvore. Aí quando Jesus disse, eu te vi debaixo da árvore, aí ele diz, Rabi, tu és o Filho de Deus. Aí ele professa a fé, tá vendo? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas por que ele professou a fé? Quando Jesus disse, Natanael, eu te vi debaixo da árvore. Porque Natanael estava embaixo da árvore, lá, lendo as Sagradas Escrituras, e não tinha ninguém em volta dele. Ele estava sozinho lá. Então, quando Jesus diz, eu te vi debaixo da árvore, aí ele disse, bem, se não tinha ninguém ao meu redor, e ele está dizendo que me viu debaixo da árvore, então ele é Deus mesmo? Porque só Deus para realizar este milagre. Porque se não tinha ninguém, como é que ele está dizendo que ele me viu lá? Aí Natanael professa a fé. Tu és o Filho de Deus, Rabi, mestre. Ele não é somente o mestre, não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei de Israel. Ou seja, ele é o Rei de todas as nações. Ele é o Senhor. Ele é Deus verdadeiramente. Agora ele professa a fé e ele não abandona a igreja jamais. Ele jamais abandona Jesus. E aí agora ele vai pregar e depois ele é morto professando a fé. Mas Jesus já tinha dito para ele, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, tu um dia estarás comigo no céu, porque ele professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você está compreendendo, meus irmãos, o que é celebrar a morte de um apóstolo? Celebrar o martírio, porque aqui o martírio de um apóstolo significa o nascimento dele. Ele entra na vida eterna, entra direto, ele vai direto para o céu. E aquele que professa a fé em Jesus Cristo e na sua igreja, na Igreja Católica, e morre professando esta fé, vai direto para o céu. Por isso nós não podemos temer as perseguições, mas precisamos pedir a Deus a graça da perseverança final num momento desse, porque morrer professando a fé não é fácil. Precisamos contar com a graça de Deus, com a graça do Espírito. Por isso que todos os dias nós devemos professar a nossa fé, eu creio, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, aonde as nações estão se juntando para um governo único, para uma religião única, aonde eles vão perseguir a Igreja Católica e aqueles que apostatarem na hora, ou seja, aqueles que abandonarem a fé nesse momento, não se salvarão. Então nós precisamos professar e pedir a Deus a graça da perseverança. Nós precisamos nos unir a Nossa Senhora e pedir a nossa Mãe do Céu, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus Cristo, que ela nos ajude. Nos ajude na perseverança final. Esses tempos difíceis que nós estamos passando hoje na igreja, ela tem como fundamento também
a nossa profissão de fé, embora esteja acontecendo muita confusão dentro da igreja, embora cada um esteja falando qualquer coisa, cada um fala uma coisa, eu não abandonarei a Igreja Católica. Eu professo a minha fé. Eu creio em Deus Pai. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Eu creio no Espírito Santo. E aqui está o fundamento da Santíssima Trindade. Nós cremos na Santíssima Trindade, um Deus único em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu creio na Igreja Católica, é isso que nós professamos na nossa fé, na nossa profissão de fé. Eu creio na Igreja Católica. Eu creio em Jesus Cristo que virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Eu creio, serei fiel, morro como filho da igreja. Eu creio. E aí nós vamos vendo os mártires, nós vamos vendo os apóstolos, que foram muitas vezes conduzidos a abandonar a fé em Jesus Cristo para incensar os imperadores, porque os imperadores se consideravam deuses, e ali diziam, é só incensar e pronto. Eles, não, eu obedeço às leis romanas, desde que estejam fundamentadas nos mandamentos, nos ensinamentos da igreja, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas adorá-lo como Deus, não. E aí eles foram martirizados. Compreendeu? Hoje nós professamos a nossa fé diante do martírio de Bartolomeu. É assim, meus irmãos, que a igreja ela foi crescendo. Assim os filhos da igreja foram nascendo pelo batismo. E nós não vamos abandonar a Igreja Católica. Rezemos, meus irmãos, primeiro pela nossa perseverança diante dos tempos difíceis que estão por vir. Rezemos pelos católicos que estão, infelizmente, na dúvida e estão abandonando. Vamos rezar para que eles não abandonem nosso Senhor e não abandonem a Igreja Católica. E rezemos por aqueles que não conheceram Jesus, para que voltem. Lembremos que na sexta-feira da Paixão, diante daquela oração universal, ali nós rezamos pelos que não creem, por aqueles que estão fora da igreja, por aqueles que não conheceram Jesus. Diante de Bartolomeu, vamos dizer, sou fiel à Igreja Católica até a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.